2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Precioso Espírito Santo, mais uma vez nesse dia nós queremos te louvar e te agradecer pelos feitos maravilhosos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, porque não há outro Deus com tanto amor. Não há outro Deus que cura, que sara, que liberta, que transforma. Um Deus que tem toda a autoridade, todo o poder. Um nome que está acima de todos os nomes. Obrigado, Jesus, pela obra maravilhosa na cruz do Calvário, onde o Senhor desce a sua vida, o seu sangue, e hoje somos libertos, curados, por causa desta obra maravilhosa. Te louvo por isso, eu te agradeço. Não tenho palavras para dizer o quanto nós te agradecemos, Pai. Não tem palavras para dizer tudo que o Senhor fez por cada um de nós, por tudo que o Senhor está fazendo por cada um de nós, por tudo que o Senhor vai fazer por cada um de nós. Obrigado, Pai. Continue na frente, Senhor, conduzindo. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem preparado para os dias de hoje, para o amanhã. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, Pai. Que o teu Espírito já esteja falando ao coração desses meus amados, Senhor, que não seja eu falando, mas sim usa a minha boca para falar. Pai, eu tenho um esboço, mas não quero ser eu falando. Me usa, Pai. Desde já eu te agradeço pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito. Te agradeço, Pai. Senhor, coloque os teus anjos acampados ao redor das nossas vidas. Anjos guerreiros, com as suas espadas embanhadas em fogo, impedindo que o inimigo queira agir. Pai, desde já te agradecemos e repreendemos toda ação do inimigo, toda seta do inimigo de tentar impedir com que os meus irmãos venham a ouvir aquilo que o Senhor tem preparado. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, ouvidos abertos. Eu declaro, Pai, entendimento aberto. Eu declaro, Pai, corações abertos, para que a semente venha a ser depositada e venha a gerar 30, 60, 100 por um. E que nós sejamos cheios da sua presença, Pai. Eu te louvo por isso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amada, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, ao meu espírito, é uma palavra de restauração. E é uma palavra profética, porque nós estamos num ambiente profético. É um local profético. Aliás, eu digo mais, aonde você estiver, você é a presença do Senhor. E você automaticamente, aquilo que sai da sua boca é profético. Então cuide para não falar coisas que não venham de Deus. E Deus tem falado muito comigo há algumas semanas. E eu tenho observado o comportamento de alguns irmãos. Eu tenho observado a vida de vocês. Eu tenho cuidado as atitudes, as palavras, os gestos
que alguns irmãos, enfim, todos vocês estão falando, eu tenho cuidado, e o Espírito Santo tem falado comigo sobre isso. E tenho visto que muitos estão passando por lutas, muitos passam muitas vezes tem momentos de decepções, de tristeza, e essa pressão é tão grande muitas vezes que nós tentamos ser, tentar fazer aquilo que nós não somos. Seja você ouvindo a voz de Deus e ande como tem que ser. Deixe o Espírito Santo de Deus ir ministrando e falando ao seu coração. E essas lutas, essas decepções, elas têm tirado algumas pessoas do foco, têm tirado algumas pessoas da caminhada. Isso não é bom para o reino de Deus. Qualquer situaçãozinha, nós perdemos o foco daquilo que o Senhor tem para nós. Isso não é bom. E Deus, Ele te chamou, Deus, Ele me chamou para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. E toda vez que Deus chama você, vamos lá, recapitulando, Deus te chamou, e quando Ele chamou você, Ele já colocou um plano, já escreveu um plano, um propósito para a sua vida. Está escrito o que Deus quer para mim e o que Deus quer para você. E essas lutas vêm, e muitas vezes dentro de nós existe uma luta no interior muito grande, e nós vamos perdendo, aquele fogo inicial que nós tínhamos antes, aquela convicção. Quando Deus nos chamou, nós vamos perdendo aquilo, aquele negócio vai se apagando. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, querido, o chamado de Deus ele é sublime, ele é perfeito, ele é rico, ele é maravilhoso, porque Deus não se engana. Deus não se engana. Deus, quando chamou vocês, não pense que, Deus chamou vocês porque tem um chamado na vida de vocês, porque Ele não se engana. Ele sabe das minhas lutas, da minha pequenez muitas vezes, mas Ele não se engana. Ele sabe das nossas dificuldades, e vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Eu fico imaginando o Criador dos céus, da terra, quando Ele pegou e chamou a Dona Deise, a senhora é minha. Quando chamou o Guilherme, a Soraya, a Solange, Ele chamou. Ele foi lá e chamou. E Ele chamou para que nós viéssemos o quê? Cumprir a palavra dEle. O ide pregar a palavra de Deus para toda criatura. Colocar nossas mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Suportar os irmãos em amor. Quando Ele me chamou, não foi para julgar as pessoas, porque a Bíblia diz que nós temos um justo juiz. Quando Ele nos chamou, foi para aqueles que estão com fome. Eu estava com fome e me deste comida. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava nu e me deste roupa, me vestiste. Eu estava com frio e me deste roupa. Ele chamou nós para isso. Mas por que tantas lutas? Por que tantas batalhas? É porque nós estamos em treinamento. Nós estamos sendo treinados pelo melhor mestre, pelo melhor professor, chamado Jesus Cristo, que dentro de nós teve uma confiança de colocar o Espírito Santo para nos conduzir e para sermos treinados dia após dia. Mas por que esse treinado? Nós estamos sendo treinados porque nós vamos herdar a vida eterna, e um dia nós estaremos junto com o Pai. Por isso que nós estamos sendo treinados, porque naquele local só perfeitos entram. Então nós estamos nos treinando.
Só santos naquele local entram. Então nós estamos sendo treinados por Deus. E eu e você somos ferramentas nas mãos de Deus. Eu entendo que tudo isso ele vai gerando, sabe, gera desconforto, lutas. Mas nós temos que pagar o preço. Nós temos que pagar o preço, querido. Pense se Jesus, no último segundo, tivesse desistido da obra maravilhosa na cruz do Calvário. O que seríamos de nós? Então eu quero dizer para você, não desista. Fique firme no chamado. O inimigo ele vai sim trazer armadilhas, sempre. Ele vai sempre tentar trazer armadilhas. E essas armadilhas vão nos machucando, e nós vamos nos frustrando. Sabe por que nós nos frustramos, querido? É porque nós não olhamos para a cruz. Nós só nos frustramos quando nós olhamos para o homem, porque o homem ele é falho. Então não olhe para o homem, para Jesus. Olhe para Ele. Nós devemos olhar. E toda vez que essas lutas, essas dificuldades, essas meninices chegar perto, querido, apresente essas dificuldades para essas dificuldades e para essas lutas o Deus que você serve. O Deus que nós servimos é muito maior que essas coisinhas pequeninhas. E digo mais, nós estamos passando por isso porque nós estamos crescendo. O nosso crescimento ele é espiritual, nós vamos crescendo naturalmente porque Deus está cuidando de nós. Quando nós passamos por lutas, querido, nós não temos o mínimo direito de ficar acusando um ou outro. Nós não temos. Porque a Bíblia diz que nós temos um justo juiz. Timóteo diz assim, irmãos, não vos queixes uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o justo juiz está à porta. Mas o inimigo ele quer isso. Ele quer fazer festa. O inimigo ele quer trazer divisão. O inimigo ele quer trazer contendas. O inimigo ele quer trazer um esfriamento, uma surdez. Ele quer trazer uma cegueira. Mas em nome de Jesus, nas nossas vidas, Ele não tem poder. Porque nós somos filhos do Criador do céu e da terra. Ele não tem poder. Sabe, quando nós estamos assim, nesses momentos de luta, aí que nós perdemos o foco. Nós esquecemos o que Deus fez. Nós esquecemos o que Deus está fazendo. E nós esquecemos do que Deus vai fazer. E aí nós entramos numa luta dentro de nós muito grande. Aí nós começamos a não acreditar mais. A nossa fé começa a se apagar. A nossa fé começa, sabe, a esmorecer. É como se fosse um maracujá de gaveta, é isso? É isso que fala? Nós ficamos murchos. Ah, queridos, o Deus que nós servimos não é assim não. O Deus que nós servimos é um Deus que nos dá vida. É um Deus que, sabe, quando nós estamos para baixo, abra sua boca e clame por Ele. Clame pela presença do Senhor. Ele te ergue, Ele nos ergue. Ele é poderoso. O vento vem ao contrário. Já ficamos brabos, ficamos bicudos. Sabe por que nós ficamos assim? Bicudinho, brabinho. É porque ainda somos meninos. É porque ainda nós não estamos firmados na rocha. Porque o vento vem e leva.
É porque ainda os nossos olhos ainda olhamos com os olhos naturais, e Deus pede para nós olhar com os olhos espirituais. E quando isso começa a acontecer na minha vida e na sua vida, nós começamos a morrer para o chamado que Deus te chamou. Talvez há 3 anos, talvez há 5, 10, 20 anos, eu não sei. E aí quando nós começamos a esfriar dessa maneira, nós começamos a não amar mais as pessoas, nós não queremos mais, não se importar mais com vidas, não evangelizamos mais, nós começamos a apagar, começa a se perder o foco. É como se eu tirar meus óculos e começar a olhar, eu não vejo os olhos de vocês, não vejo a boca, não vejo nada, eu vejo alguns vultos, algumas coisas aí. E Deus não quer assim. Deus quer que nós estejamos com os nossos olhos, olhando para aquilo que Deus tem. Nós esquecemos que dentro de nós, que existe um Espírito Santo que nos alimenta, mas nós também temos que alimentar Ele. E nós alimentamos Ele com o quê? Com a palavra, orando, adorando, agradecendo. E nós vamos alimentando Ele. Nós vamos alimentando. Se você ler nesse texto que nós lemos em 2 Timóteo, Timóteo estava ficando desse jeito. Timóteo estava esquecendo o chamado que Deus tinha para a vida dele. E aí ele foi enfraquecendo. Mas o apóstolo Paulo chegou para ele e falou: quero te lembrar que é tempo de você despertar. E nessa noite quero dizer para vocês, é tempo de vocês despertarem, é tempo de nós despertarmos para o nosso chamado, para o chamado que Deus deu para mim e para você. É tempo de nós despertar para o chamado. É tempo de nós acordar para o chamado, para aquilo que Deus tem para nós. Então não desista. Tenha ânimo. O nosso Deus, Ele venceu por nós. O versículo 5, um versículo anterior a esse, diz assim: trazendo à memória a fé. Eu quero lembrar você, querido, o dia que você conheceu Jesus, que atitudes que você fazia, como que você se comportava. Não tinha tempo ruim, podia chover canivete, podia ser a maior tempestade, mas você vinha para o culto para adorar. Eu falo por mim, porque eu já passei por um momento de esfriamento na minha vida. E isso não é bom, porque quando nós estamos, fervorosos na presença de Deus e vamos começando a ficar que nem maracujá de gaveta, nós chegamos num ponto muito perigoso, que é ficar morno. E quando nós estamos morno, Deus ele vomita, Ele joga fora. E a Bíblia diz que é melhor nós sermos morno, sermos quente ou frio. Morno não. Então eu não quero que nós sejamos mornos. Eu quero que você se esquente. Eu quero que Deus, Ele aumente a porcentagem do fogo de Deus na vida de vocês. Por isso que Ele fala: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Depois eu quero orar pela sua vida, para despertar o dom de Deus que está dentro de você. Eu digo mais, aquele irmão que não sentir desejo que nós estejamos orando, amém. Que Deus abençoe, não tem problema nenhum. Mas é tempo de nós impor as nossas mãos sobre a cabeça de vocês e despertar os dons de Deus, para que a igreja não venha chegar nesse momento de, ficar morno, e nunca chegue na frieza, mas esteja sempre com o fogo de Deus. A nossa fé não pode ser abalada, a nossa fé não pode, diminuir ou ficar trancada dentro de uma gaveta porque o vento veio ao contrário. Não. É para o nosso crescimento, é para o seu crescimento.
é para nós ficarmos firmes na rocha. Então não desista. É tempo de nós tomarmos. A Bíblia diz em 2 Timóteo, o versículo 7, diz assim, ó: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então está dizendo para mim e para você, o Senhor, quando depositou o espírito dentro de nós, Ele não colocou um espírito covarde, sabe, um espírito, coitadinho, ó de mim. Não. O Senhor colocou um espírito de ousadia dentro da minha vida e da sua vida, dentro de nós. Um espírito ousado, para quando vir essas situações, sabe, essas pequenas, as lutinhas, é para dizer para ela: ei, lutinha, fica aí, porque o Deus que eu sirvo é muito maior que essas lutinhas. É para aumentar a nossa fé, é para sermos ousados, é para nós tomarmos um posicionamento diante de Deus e falar: não, Deus, eu sirvo ao Senhor, então se eu sirvo o Senhor, eu vou andar como o Senhor me pede, amando, perdoando, não murmurando, e ficar firme naquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Nesses 9 anos de caminhada, eu falo pela minha vida, eu já tive muitas lutas, mas eu tenho aprendido nesses últimos 3 anos que essas lutas tão pequeninhas têm me forjado de uma tal forma e tem feito com que eu louvo, sabe, eu agradeço a Deus por essas lutas que eu tenho passado, pelas batalhas. Porque quando eu passo por luta, eu busco muito mais a face do Senhor. E busco muito mais a presença doce do Espírito Santo. Quando eu estou na folga, quando eu não tenho luta, eu tenho uma porcentagem de oração. Mas quando eu estou em luta, eu aumento a porcentagem. E Deus tem nos ensinado. Eu tenho aprendido que a melhor maneira de nós andarmos, e quero que você aprenda isso também, eu sei que você já sabe, é orando. Orando. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhe para frente. Seja um homem de Deus ousado, sem medo. Seja ousado, porque Deus te chamou e Ele confia em você, Ele crê em você, Ele sabe que você tem potencial, porque Ele depositou o Espírito dEle dentro de nós. Não desista. Não desista. Se mova na direção do Senhor. Se a tua bateria está fraca, querido, recarregue ela. E nós recarregamos buscando a face do Pai. Se eu e você não cumprimos aquilo que Deus traçou para nós, o que será da próxima geração? O que será dos nossos filhos se nós não estivermos focados naquilo que Deus tem para nós? Muitos ali fora estão gritando por socorro. Muitos. Então se levante, não abaixe a cabeça. Sejamos homens e mulheres ousados na presença de Deus. Por esse motivo te lembro que despertes. Eu quero dizer para você, desperte, querido. Desperte. É tempo de despertar. É tempo da igreja do Senhor despertar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Então desperte. Meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras, enfim, és fiel.
Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que